por gentileza, abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, no capítulo 2 e o versículo 19. Ageu, capítulo 2, versículo 19, a palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração para compartilharmos com os amados e queridos irmãos. Diz assim o versículo 19: há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos. Mas desde este dia vos abençoarei. Amém, irmãos? Gostaria de, já que estamos em ritmo de escola bíblica de obreiros, fazer uma pergunta e gostaria que os irmãos dissessem que dia é hoje, dia, mês e ano. Podem dizer? Agora todos podem dizer bem alto? 19 de outubro de 2015. Se você tem o hábito de anotar fatos importantes da sua vida em alguma agenda, em algum caderno de apontamentos, marque bem este dia. Dia qual mesmo? 19 de outubro de 2015. Ouça novamente o que Deus está falando para todos nós. Desde este dia, 19 de outubro de 2015, eu vos abençoarei. Aleluia. E podemos dizer, assim diz o Senhor. Aleluia. Mas o Salmo 118, verso 24, corrobora com esta palavra, quando a Bíblia diz que este é o dia que o Senhor Deus fez, e por esta razão o Salmo complementa dizendo que nós devemos nos regozijar e nos alegrarmos nele. Por falar em datas, em dias, nós sabemos que na nossa vida, ao longo dela, nós temos datas marcantes, importantes, que nós, todas as vezes que lembramos, temos a sensação agradável e também a alegria de comemorarmos estes fatos abençoados por Deus. Por que não dizer do dia do nosso nascimento? Se eu perguntar aqui, quem se lembra do dia em que nasceu? A gente vai ficar preocupado, porque eu não lembro. Me contaram que eu nasci no dia 9 de agosto de 1951. E você já pegou a calculadora e já descobriu a minha idade. Mas o dia do nosso aniversário, que dia maravilhoso, a cada ano que nós comemoramos, agradecendo a Deus pelo dom da vida que tem nos dado. O dia do casamento, para aqueles que são casados, é óbvio, de vez em quando, a escola bíblica, eu tenho conhecimento de que o marido esqueceu do aniversário do casamento. Mas é bom que a gente sempre esteja lembrando. O dia de uma formatura, a conclusão de um curso, a graduação de um curso, o dia do nascimento do filho, principalmente o primeiro filho. E por que não dizer o dia da nossa conversão ao Senhor Jesus Cristo? Quem se lembra do dia, mês e ano do seu novo nascimento? Pode levantar a mão? Vamos dizer simultaneamente, cada um vai dizer o seu, não é? Vamos dizer? Amém, glórias ao nome do Senhor por isso. E por que não dizer o dia do nosso batismo em águas,
quando nós fomos inseridos no rol de membros do corpo de Cristo. Que dia maravilhoso foi o meu do batismo em águas. Mas como nós somos pentecostais, tem uma data, além daquela que é principal do nosso novo nascimento, que é o batismo com Espírito Santo. Quem aqui recebeu o batismo com Espírito Santo, levante a mão e diga alguma coisa linda para Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E aí, irmãos, nós podemos escrever tantas datas importantes que já ocorreram na nossa vida. Mas este texto de Ageu 2,19 é um texto que nos alegra em razão desta grande promessa de Deus atualizadíssima, porque é o dia de hoje. Mas por falar em bênçãos do Senhor, nós não podemos nos esquecer que Provérbios capítulo 10, versículo 22, a palavra de Deus diz assim, que a bênção do Senhor é que enriquece, e Ele não acrescenta dores. Louvamos a Deus, amados irmãos, porque a bênção de Deus, ela é tão ampla, que nós podemos agradecer ao Senhor todos os momentos da nossa vida, por causa dessa espécie de leques, de alcance da bênção de Deus na vida de alguém, principalmente quando esse alguém é filho de Deus. A Bíblia diz que a bênção de Deus nos enriquece com paz. Com todo o respeito que tenho às outras denominações evangélicas, mas uma das coisas que me deixa fascinado é quando nós nos encontramos, mesmo pela primeira vez, sem nos conhecermos, um sorriso brota na nossa face, estendemos a mão e dizemos: paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã. Como é gostoso à noite, depois de um dia de atividades intensas, você colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir com a paz de Deus no nosso coração. Mas a palavra de Deus também nos diz que o Senhor nos enriquece com alegria. O povo de Deus é alegre, porque Jesus Cristo, aleluia, é aquele que através do Espírito Santo, no nosso coração, produz alegria, e uma alegria que nem Satanás é capaz de tirar, mesmo nas horas mais difíceis, nas horas de angústia, de aflição, das tribulações desta vida, as lágrimas rolando pela nossa face, a voz embargada, mas o Espírito Santo permanece gerando esta alegria que nos enriquece. Glórias a Deus por isso. Mas a bênção do Senhor também nos enriquece com o perdão. Eu penso que não existe nada mais importante nesta vida do que você ter uma consciência tranquila e ler na primeira epístola de São João uma palavra tão gloriosa que diz assim, que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas a palavra de Deus também nos diz que a bênção do Senhor
nos enriquece com a vida. Que linda a proposta do Senhor Jesus em São João 10, versículo 10, quando ele apresenta um evangelho dizendo que eu vim a este mundo para que você tenha vida e vida abundante, vida prazerosa, vida que dá gosto em viver, porque se trata da vida eterna em Jesus Cristo. Mas a bênção do Senhor também nos enriquece com a salvação, com a saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E eu gostaria de perguntar também nesta noite, em que área o irmão, a irmã, o amigo que nos ouve nesta noite gostaria de ser enriquecido? Qual é a sua real necessidade? Do que você está carente nesta noite? Qual é o seu desafio? O que é que o irmão, a irmã, o senhor e a senhora precisa que aconteça na sua vida antes da bênção apostólica que será ministrada pelo pastor nesta noite? Quem sabe é alguma coisa muito complexa, é alguma coisa muito difícil, ela é tão íntima, é alguma coisa que aparentemente parece impossível de acontecer. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que a bênção do Senhor enriquece. E eu tenho certeza que nesta noite Deus vai honrar a tua vinda na casa de Deus. Aleluia! Uma das coisas lindas na Bíblia é que todas as pessoas que vinham até o Senhor Jesus Cristo, elas com fé jamais voltaram vazias e decepcionadas para a sua casa. Quem sabe você não contou para ninguém o que aconteceu neste dia, mas o Senhor, como o olhar de chamas de fogo, estava ali bem presente, até mesmo testando você, permitindo que você passasse por aqueles momentos difíceis, mas você, com a ajuda do Espírito Santo, encontrou forças para estar aqui na casa do Senhor. E esse lugar é como o Salmo 133 diz, o lugar onde o Senhor ordena a bênção e a vida. Aleluia! Deus não só pode te abençoar, mas Ele está muito desejoso para fazer isso com você. Porém, nós sabemos que, de um modo geral, as bênçãos de Deus, elas trazem consigo uma condicionante. E a palavra de Deus, no profeta Isaías, capítulo 1, versículo 19, começa dizendo assim: se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se quiserdes, louvo a Deus, porque quando nós fomos criados como seres humanos, diante da presença gloriosa do Criador, segundo sua imagem e semelhança, Ele colocou em cada ser humano a possibilidade do livre arbítrio. Ninguém neste mundo é obrigado a fazer alguma coisa que Deus orientou que se fizesse, mas Ele nos deixou com esta liberdade. Agora, se tivermos em são juízo,
nós vamos fazer aquilo que é bom e colher bondade, misericórdia e bênçãos de Deus. Se desobedecermos e quisermos fazer aquilo que a nossa carne esteja inclinada, nós vamos colher o resultado da nossa má escolha. Se quiserdes, eu gostaria de perguntar aqui, ainda que pareça uma incoerência eu fazer esta pergunta, mas quantos desejam, quantos querem ser abençoados por Deus? Levante uma de suas mãos. Eu vou levantar as duas. Aleluia! Glória a Deus. Mas pastor, isso parece um paradoxo. Faz sentido perguntar para alguém se ele quer ser abençoado por Deus? E eu pensava assim, até o dia que fui fazer uma visita pastoral na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. E lá, mesmo como ministro religioso, você tem que passar por um procedimento bastante burocrático, tendo em vista que a administração daquela casa de saúde é feita por irmãs de caridade. Então você tem que passar por um pente fino, tem que apresentar as suas credenciais, tem que dizer o nome completo da pessoa que você vai fazer a visita, aguardar até que alguém vá até a enfermaria ou quarto onde o paciente está internado, e ele vai dizer se realmente te conhece, se aceita a sua visita para receber uma oração. Graças a Deus que a irmã que estava lá me conhecia e disse, não, ele é meu pastor e eu gostaria sim que ele orasse por mim. Então nós fomos até a enfermaria onde estava internada aquela irmã, umas 10 pessoas mais ou menos nos seus leitos, e quando eu me aproximei, a irmã ficou do meu lado, não a doente, a irmã de caridade, bem atenta para saber o que eu ia fazer, o que eu ia falar. Então nós fizemos a oração pela irmã, e Deus é tão bom, Ele trabalha do jeito que Ele bem entende. Um outro paciente chamou a irmã que estava do meu lado e tirou a sua atenção, e eu dei uma olhada rápida nos outros leitos, e constatei uma pessoa que tem aquela doença, se não me falha a memória, esquistossomose, ou vulgarmente conhecida como barriga d'água. Eu nunca tinha visto uma pessoa com aquela doença em estado avançado, e se tratava de um homem. Ele estava com a sua barriga muito grande, parecendo se fosse uma mulher grávida de trigêmeos no mínimo, e aquilo me deu muita pena. Eu senti compaixão daquele homem, com semblante caído, e eu aproveitei que tinham distraído a segurança que estava do meu lado, e eu fui olhando e fui andando de ré, e me aproximei do leito, e perguntei para aquele senhor, me identificando, boa tarde, eu sou pastor da Assembleia de Deus, vim fazer uma oração por aquela irmã que é membro da nossa igreja, eu gostaria de fazer uma oração pelo senhor, o senhor aceita? Ele falou, suma daqui, eu não quero saber de Deus e nem da sua oração. Aí eu pude entender que o livre-arbítrio funciona mesmo. Então, as pessoas que querem ser abençoadas por Deus precisam desejar mesmo. Eu perguntei há pouco, quem quer ser abençoado por Deus? Todo mundo levantou a mão, mas agora eu gostaria de perguntar, quem deseja tomar posse da bênção de Deus que Ele prometeu desde este dia? Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Se quiserdes,
em várias abordagens que o Senhor Jesus fez no seu ministério terreno. Ele dizia coisas estranhas até. Ele chegou num grupo de pessoas e disse: o que quereis que vos faça? Para outro doente ele diz assim: você quer ser curado? A Bíblia diz que Jesus disse para um grupo de pessoas: se alguém quer vir após mim. Em Apocalipse 22:17 está escrito: quem quiser, receba de graça. O salmista, no Salmo 42, verso 2, ele que não teve o privilégio de viver na dispensação da graça como eu e você vivemos, ele disse assim: a minha alma tem sede. Me parece que eu posso. A minha alma tem sede. Você pode dizer isso comigo? Obrigado, pastor. Muito obrigado. Eu vou perguntar aqui, mas você não precisa levantar a mão, nem responder. Só pelo olhar eu já vou dizer. Quem está com sede aqui? Olha só. A minha alma tem sede. É assim que você deve se dirigir ao Deus Todo-Poderoso. E Ele foi mais além, dizendo: a minha alma não só tem sede, mas ela anseia pelo Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Você pode tocar no trono da graça, ansiando pelo teu Senhor. Aleluia! Se quiserdes, é a primeira providência que nós devemos ter. Mas não basta querer. O texto diz: se quiserdes e me ouvirdes. Aleluia. Uma vez, um pastor, professor do curso básico em teologia, eu não me lembro o que ele falou naquela aula que já faz muito tempo, mas uma coisa nunca mais esqueci. Ele disse para nós que nós deveríamos cultivar o hábito de orar ao Senhor para que os nossos ouvidos estivessem bem calibrados e sensíveis à voz do Senhor. O apóstolo Paulo já falava sobre a poluição sonora no mundo espiritual. Ele dizia: há muitos sons, há diversidade de sons. E nós temos que ter essa sensação de ser sensíveis à voz do Senhor. Aleluia. Bartimeu ouviu a voz do Senhor Jesus. E a turba gritava: cala a boca, vai embora, suma daqui, você está incomodando o mestre. Quem sabe até vaiavam ele. Mas no meio de tantas vozes, ele ouviu a voz do meigo Jesus. E não dizer do menino Samuel.
mesmo dormindo, ele pôde ouvir: Samuel, Samuel. Aleluia. É bem provável que você já está começando a ouvir o Senhor pronunciar o teu nome, minha irmã e meu irmão. Que bom se nós pudéssemos imitar a sua postura depois de ensinado pelo sacerdote Eli. Fala que o teu servo ouve. Fala que a tua serva ouve. Por que não dizer de Isaías? Segundo alguns comentadores, deveria ter a idade aproximadamente de 17 anos. E ele que estava tão acostumado a entrar no templo, e por que não dizer ainda que esse entrar no templo de forma costumeira tinha ainda um ingrediente diferenciado dos outros, porque ele era sobrinho do rei. Nós poderíamos dizer que ele tinha livre trânsito para entrar na casa de Deus, como eu e você, há tantos anos, estamos vindo de culto em culto, de reunião em reunião, e parece que a gente não percebe alguma coisa naquele dia, naquele culto, mas naquela oportunidade, o jovem Isaías, eu imagino que ele determinou: não vou mais à casa de Deus por mero costume. Hoje eu vou à casa do Senhor porque eu quero vê-lo, eu quero ouvi-lo, eu quero sentir a sua presença. E no capítulo 6 do seu livro ele começa a relatar: quando eu entrei na casa do Senhor, eu vi. Aleluia. O que é que nós vimos quando nós chegamos aqui nessa noite? O que é que costumamos ver cada culto que nós participamos? Mas aquele jovem, ele disse: eu vi o Senhor. E começou a tecer detalhes. Ele estava sentado num alto e sublime trono. Aleluia. E ele viu mais, um privilégio, e parece ser o único na história bíblica. Visualizou alguns integrantes da categoria de seres celestiais, especialíssimos, responsáveis pela glorificação eterna desse Deus que ele estava vendo, os serafins. Não só viu, mas como ouviu estes seres celestiais, com toda a reverência, através das suas 6 asas: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Irmãos, este lugar foi consagrado ao Senhor, para todas as vezes que a noiva do Cordeiro, a menina dos olhos de Deus, ao se reunir, esteja sempre saturado, impregnado da glória desse Deus. Aleluia. E Deus continua falando:
Mas esse ouvir aqui não é somente escutar. Esse ouvir é o mesmo do que obedecer. E o resultado de ouvir e obedecer a Deus, ele está mais claro no Salmo 81, versos 13 a 16, que dizem o seguinte: se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. E eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Aí a gente começa a entender Eclesiastes 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus, e inclina-te mais em ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Não perca nenhuma palavra de Deus cantada, ensinada ou pregada quando você estiver cultuando a Deus. Aleluia! Porque esta promessa, ela vai se cumprir. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Glórias a Deus. Mas o texto que nós lemos diz que a promessa que Deus fez, ela começa a se cumprir a partir deste dia. Não é amanhã, não é segunda-feira que vem, não é a partir de 1º de janeiro de 2016. Ele disse, e quando Deus diz, irmãos, Jeremias 1,12 diz uma coisa tão linda, que eu amo muito esta palavra, que o Senhor está dizendo: eu velo pela minha palavra para cumprir. Isso quer dizer que Deus tem compromisso com a sua palavra, e quando Ele diz, Ele assina embaixo. E eu pergunto, quem é aqui neste santuário, ou que me ouve através dos meios de comunicações já conhecidos aqui pela igreja, que tem promessa de Deus, mas é de Deus, e que ainda não se cumpriu na sua vida? Pode levantar a sua mão, permaneça com ela erguida, aleluia. Se você continuar, glória a Deus, querendo, ouvindo, obedecendo, você não morrerá sem que a promessa que Deus te fez seja cumprida. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. É hoje, irmãos, é hoje, é hoje, aleluia. Deus tem pressa em abençoar um crente fiel, sincero e temente a Ele, e que anda com retidão na sua presença. E Deus vai fazer isso hoje, vai fazer agora, vai fazer já, e vai ser aqui na casa dEle, aleluia. A Zaqueu ele disse: desce daí, aí não é o melhor lugar para você, nem fica bem você estar pendurado nessa árvore. Saiba de uma coisa, Zaqueu, hoje me convém pousar, dormir na sua casa, eu estou me convidando. Imagine
a festa, o banquete oferecido por Zaqueu a Jesus, os convidados. De repente Jesus se levanta, quebra o protocolo da festa e diz para os convidados: hoje entrou salvação nesta casa, aleluia! Glórias ao nome do Senhor. E ao ladrão da cruz, depois do seu arrependimento, ele disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O paralítico de Betesda, a Bíblia diz que ele se levantou imediatamente. E aquela mulher que sofria do fluxo de sangue, tocou em Jesus, e o texto diz: logo ela sentiu estar curada de seu flagelo. E eu posso dizer sem medo de errar, hoje é possível que algo novo comece na sua vida. Com todo o respeito, pastor, que o senhor sabe que eu tenho, mas eu me dirijo aos príncipes do Senhor, aos obreiros. Hoje mesmo, algo extraordinário pode começar no teu ministério, aleluia. Hoje, Deus te trouxe aqui para enxugar as tuas lágrimas. Hoje Deus te trouxe aqui para curar as tuas feridas. Hoje é como um desabrochar de alguma coisa grande que vai começar a brotar no teu coração. Por isso você deve estar atento, ligado ao trono da graça, e glorificando a Deus, e pela fé, agradecendo por antecipação o que Deus vai fazer até a meia-noite de hoje, aleluia. Batiza com o Espírito Santo, Senhor, renova este crente, esta crente, que já não fala mais em línguas estranhas. Quem sabe o sofrimento permitiu que a tristeza tomasse conta do seu coração, mas renova os teus filhos. Começa pelos jovens do templo central, enche estes jovens com o Espírito Santo, estes músicos, estes coralistas, estes obreiros, a tua igreja, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. E eu encerro, aleluia, 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 glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Os céus estão abertos, a cada glória a Deus do fundo do seu coração, ele sobe diante das narinas de Deus como um incenso suave e agradável. Aleluia. E esse glória a Deus do fundo da alma se reverte nas bênçãos que você tem tanto sonhado e que até hoje não foi cumprida. Aleluia. Mas em Gênesis 26, eu já vou terminar, versículo 12, está escrito que Deus abençoou Isaque
100 vezes mais do que ele havia semeado. Como eu estou diante de uma plateia seleta, biblicamente falando, então gostaria de acalmá-los, para não pensarem e fazerem um mau juízo. Já vem esse pastor influenciado pela indevidamente chamada teologia da prosperidade, que de teologia não tem nada, é um movimento espúrio que surgiu no meio evangélico. Duas coisas apenas nos fazem dizer o que eu acabei de dizer em relação a esta chamada teologia da prosperidade. Os seus difusores apregou, entre outras coisas, o seguinte: se você é um crente fiel, um crente sincero, que anda retamente na presença de Deus, mas você vive doente, e financeiramente você está arruinado, duas coisas podem estar acontecendo com você: ou você não tem fé, ou está em pecado. Isso derruba toda essa falsa teologia. Mas o texto aqui não tem nada a ver com essa teologia da prosperidade. Ele diz que Deus abençoou Isaac 100 vezes mais do que ele havia semeado. Vamos fazer uma continha de matemática, de aritmética. Os mais novos nem sabem, acho que é isso, né? Lá do antigo primário. Eu gostaria que a plateia me respondesse, e se tiver dificuldade, pode usar a calculadora que eu espero. 2 mais 2 é quanto? Tem certeza? Vamos repetir? 2 mais 2 é? O dobro de 2 é quanto? Ora, o dobro não equivale a 100%? Sim ou não? Sim. Vejam só, se o dobro, que é 100%, e obviamente é 2 vezes mais, o texto diz que Isaac foi abençoado por Deus 100 vezes mais. Então você calcule em termos percentuais quanto Deus fez prosperar o patriarca Isaac na sua semeadura. Mas o texto não acaba aqui. Diz que essa multiplicação ocorreu apenas naquele mesmo ano, não foi a vida toda. Ora, o que eu quero dizer por isso é que eu e você, crendo naquele primeiro texto de Ageu, que ele promete que desde este dia eu e você seremos abençoados, você pode ter certeza que eu e você seremos muito abençoados neste final de dia ainda. E o último texto que eu faço menção, Gênesis 32, versículo 29, onde Deus está, a Bíblia está relatando aquele encontro de Jacó no Val do Jaboque, aquela luta com o ser celestial, e ele não se dava conta ainda bem de quem estava ali, o que não estava no começo, e ficou perdendo muito tempo em querer que o ser celestial se identificasse e dissesse o seu nome, e o texto mostra que aquele ser, ele não se preocupou com essa pergunta, tanto é que nem respondeu, porque ele estava perdendo o seu tempo. Em vez de tomar posse da bênção, ele estava preocupado em saber, quem sabe nos dias de hoje, o nome, o RG, o CPF, não. Mas de repente, quando, e ali dizem os adolescentes lá fora, que caiu a ficha, e ele se deu conta
que era um ser celestial. Depois ele disse: Deus estava nesse lugar e eu não sabia. Quantos sabem que Deus está nesse lugar aqui? Então tá melhor do que naquele dia lá, né? Glória a Deus. Mas quando ele se deu conta disso, a Bíblia disse o seguinte: que ele agarrou aquele ser e resolutamente disse: eu não te largo, aconteça o que acontecer, enquanto tu não me abençoares. Nós estamos quase no fim desse culto. E quem sabe ficou só nas minhas palavras aqui, muita teoria, muita teologia, mas você ainda não foi abençoado. E olha, o amanhecer do dia já estava chegando e o ser não podia permanecer ali, tinha que ir embora. Daqui a alguns minutos nós vamos embora. Aleluia! E é nesse finalzinho que você tem a oportunidade que teve o Jacó, quando a Bíblia diz: e o abençoou ali. Sabe o que o Senhor manda dizer para você, meu irmão e minha irmã? Deus abençoou Isaac ali e vai te abençoar aqui. Aleluia.